Mesmo lugar. Eu queria que a gente fizesse uma linha do tempo lá, voltar no tempo e dar uma pincelada de lá até aqui, porque a gente tá falando muito de agora, né? Tá. E o passado da África, como que é? Falar Então, de Angola, Ismael. Te complemento. falar o Angola, passado do eu acho que dá continente. pra... Formação, né? Eu acho que a dos formação países. dos reinos, É. passar como Tá. a gente era reino e como virou Estado. Então, acho que é interessante. Vamos começar primeiro pelo nome, né? África. Isso. Né? O nome verdadeiro da África não é África. É Al-Queblan, que significa mãe da humanidade. Então, os indígenas africanos não chamavam a África de África. Quem deu esse nome foram os romanos e os gregos. Ah. Por quê? Porque África em si, ela significa lugar ensolarado, lugar quente. Então, quando os romanos e os gregos iam para lá, eles viam que era um lugar muito quente. Então, deram esse nome. Então, esse nome não é africano. Quem trouxe essa revelação foi o Cheikh Anta Diop, que foi um grande sociólogo, filósofo do Senegal. Né? Então, ele trouxe essa questão, essa pesquisa que os núbios, que os etíopes, que os mouros chamavam a região do continente como Al-Queblan, ou seja, a mãe da humanidade. Né? Pegando aqui a história do continente africano, a África, antes da chegada dos colonizadores, a África era formada por vários reinos, né? Como aqui a gente já chegou aqui. Reino do Congo, Reino do Ndongo, Reino de Daomé, Reino do Ghana, Reino do... então, Império Songhai, Império do Mali. Então, são várias constituições que eram formado o continente africano. O continente africano é conhecido também pela sua pluralidade étnica e cultural, ou seja, dentro de uma etnia tem várias culturas dentro. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui, só um exemplo aqui, o reino do Benin, né, na época. Né? A gente vai ver que dentro desse reino tinha uma pluralidade que hoje em dia tem Yorubás, tem vários... Tem Afroá. Ou seja, quase todos são da mesma etnia, mas uma pluralidade cultural muito grande, muito extensa. Então o continente africano é assim, desse jeito. E como é que se formou o continente africano? Assim, em países, a partir da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim acontece em 1884 e 85. Né? Foi quando os colonizadores dividiram o continente africano como se fosse um pedaço de bolo. Né? Se a gente olhar aí o mapa da África, por exemplo, olha lá no norte... Tem umas linhas retas, né? Que exatamente. Não é, se a gente olhar aí... é um rio, é uma montanha. Exatamente. Né? Se a gente olhar lá em cima, vamos começar lá em cima, no norte da África. Vamos pegar aí a Argélia, a fronteira da Argélia com Mauritânia e Mali. Vamos pegar uma linha reta, exatamente, ó. Linha reta. Vamos pegar aí, olha só, a fronteira do Egito. Ó. Egito, Líbia e Sudão. Uma linha reta também. Então, ou seja, literalmente que os colonizadores traçaram as fronteiras do continente africano. Sem levar em conta os reinos ou acidentes Sabia naturais. como que essas divisões foram feitas? Não. Era os padres que vieram primeiro. Como assim? Tipo, evangelizar. E onde eles passavam, eles desenhavam a mapa. É sério? Então, também para além disso, existe a questão da divisão por termos de rios. Ou seja, margem de rios também formavam fronteira. Então, a fronteira do continente africano foi começando a se caracterizando desse jeito. Ou seja, não tinha nenhum africano dizendo lá, ó, vocês estão unindo povos que são inimigos seculares. Por isso que no continente africano até hoje também existem conflitos étnicos. Por causa do Tutsi, o Hutu. Não levar em conta. O Hotel Ruanda mostra um pouco disso. Sim, já sim, assistiu o assisti. filme. Até o Hotel Ruanda, esse conflito do Ruanda foi provocado única e exclusivamente pelos colonizadores, pelos franceses. Qual o interesse? Né? Qual é o interesse? Então, eles queriam subjulgar por características fenótipas. Ou seja, quem tem nariz mais fino, ou seja, tem características europeias, então era mais inteligente do que outro. Questão do padrão, né? Poderia ser líder do outro grupo. Né? Então quem tinha um fenótipo mais diferente, nariz achatado, cabeça um pouquinho maior, ou seja, ele poderia ser subjulgado, era inferior. Mas só que quando os colonizadores fizeram isso, quem tinha características, como os europeus definiram, né, um pouquinho mais europeus, eram povos menores em termos de tamanho. Sim. E quando eles foram embora, aí cheirou. os maiores falaram, não, vocês estavam nos subjulgando. Agora vamos se resolver. Então, agora vamos se resolver. Então foi aí grande, o ápice do conflito do Ruanda, foi do genocídio do Ruanda que aconteceu em 94.
Tá. Que foi isso. Né? Então, voltando aí às fronteiras, se divide literalmente assim. Né? E outra coisa que a gente às vezes até nem fala, o Yura fala bastante. Se a gente vê, a África tem 5 países que falam português. Mas dos 5, nenhum dos 5 faz fronteira. Faz do outro. conexão, faz fronteira. Por exemplo, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, nenhum dos países faz Tá fronteira. lá, Angola tá aqui. Mas os portugueses, por exemplo, tinham um grande projeto de unir o quê? Angola a Moçambique. Eles tinham esse projeto. Mas só que no meio estavam os ingleses. Né? Na Zâmbia. Na Zâmbia e no Zimbábue. E no Zimbábue. E também no Mali e Botsuana, no tá. Malawi. Malawi. Então, eles não conseguiram, né? Porque antes da Conferência de Berlim, as fronteiras eram colocadas como se fosse pedaço de pau, né? Sei. Então, o outro via queimava. Então, queimava e não tinha como saber. E depois da Conferência de Berlim, falaram, não, pessoal, cada um no seu, escolhe o teu lugar. Não, meu lugar aqui, então não vamos mais invadir um lugar do outro. E foi, principalmente depois da Conferência de Berlim, que começou a se invadir o interior do continente. Agora, eles não ficavam mais nas margens, né? Porque países que tinham litoral, era muito mais fácil de se chegar. Né, de se chegar. Então eles começaram mais a estudar o interior do continente. Outra coisa que é importante falar, né, é que a colonização, a escravidão e a religião não andaram de mãos dadas. Né? As pessoas falam assim, não, vocês foram escravizados, também foram evangelizados. Não andou de mãos dadas. Por quê? Porque se a gente vai ver que quando eles chegaram lá, os nossos antepassados não aceitaram. Não aceitaram. Falaram, não, nós não vamos deixar nossa crença que os nossos pais, nossos ancestrais reservaram para nós e largar assim, de mão beijada. Então, houve um planejamento de como a religião poderia avançar no continente. Através de quê? Através de padre, de uma missão. Representante de Deus na Terra. Isso. Então Eles chegavam com Bíblia, né? Não, com os tripulantes. Com os tripulantes também tinham lá a religião. Então, eles já não passavam só mais a ir e a voltar. Agora começaram a ficar nos reinos, a estudar os povos, a catetizar as crianças, principalmente as crianças. Porque era mais fácil instruir as crianças do que os mais velhos. Porque a criança vai crescendo. A criança vai crescendo e a palavra vai levar para casa. E tem um lance também, tipo, só complementar um pouco o que o Ismael falou, tem essa linha histórica, né, do nosso povo, como a gente era, e também nós temos as nossas línguas locais, né, e muito disso que o Ismael falou, eles pegavam as crianças, se você hoje for para o continente, ou você for para Angola, por exemplo, você vai encontrar mais velho que não fala português, ele não fala português, só fala a nossa língua local. Então, muita coisa ainda ficou assim. Eu acho que se fosse mais alguns anos, não teria nada. Mas ainda muita coisa ficou. A língua, eu acho que e essa importância de você ter esse orgulho mesmo de onde você... Tipo, de ter aí um mais velho a te direcionar, ensinar línguas nacionais. As práticas ancestrais. As práticas ancestrais, no nosso caso, acho que nós somos mais ou menos da mesma idade. Nós somos de uma época que os nossos pais não queriam falar línguas nacionais conosco. Sim. Porque houve uma época que era dos alfabetos. Como é que era eu até fiz isso. Eu escrevi sobre isso no meu TCC. Que era Os alfabetizados. mas não era esse, tem outro nome. Como assim? Era como se fosse alfabetizado e não alfabetizado. Os civilizados. Mas acho que esse era o termo. É que tipo assim, civilizados e não civilizados. é que tipo, quem fala a língua portuguesa é o alfabetizado. E quem não fala... Tinha até um outro nome que eles usavam lá na época. Então, nossos pais são dessa época, tipo, avós, né? Na época da colonização, nossos avós, os nossos pais cresceram com isso. Então, tipo, você tem vergonha de falar a língua nacional, de falar umbundo, por exemplo, que é a língua do sul. E aí, a gente acabou crescendo não falando tanto a nossa língua. É hoje que a gente busca. Mas porque se eu vi em casa,
Essa língua você ouviu Sim, em casa. só que assim, a tua mãe vai falar com a tua avó quando é um assunto que não é... não- tipo aquela coisa, não é conversa de Conversa de criança. adulto, de adulto. entendi. Aí você não pegava, pô, mas o que eles estão falando, não sei o quê. Entendi. Só que eu tenho, por exemplo, eu tenho primos que cresceu com a minha avó no interior e ele fala super bem a língua. Acho que já no Benin foi bem diferente. É, né? eu acho, eu Porque percebo... Você pega a costa oeste do continente e a maioria, tipo, da costa oeste, mesmo, Nigéria, Benin, Togo, Gana, a gente conseguir manter essas línguas e tradições sim. É ancestrais. por causa sabe? da colonização portuguesa e colonização inglesa. portuguesa Foi e inglesa diferente. foi diferente, Foi diferente. é. Foi diferente. Eu percebo isso também, que A tipo, o pessoal a colonização portuguesa, ela te induzia para não falar. para não falar. Não, pra não- o francês também fez isso, porque Sim. eu lembro... Induzia muito mais do que... Muito, sim. tipo, a gente estudava em francês. No meu país a gente estudava em francês e inglês. Aí, conforme você vai crescendo, você acrescenta, seja latim, seja alemão, ou seja espanhol. Eu estudei tudo isso. Até que quando você está na escola, você chegar a falar uma língua nacional, você recebia punição. Nossa. Você era punido. Tinha aí, Sim, era bonito. tinha isso. Acho que falava, esse não sabe falar. Não, esse não é chique, né? Você esse não tá não é na moda. chique. Sim. tipo, Só que não tá chegou na um momento moda. a gente falou, mas pô, é nossa mano, língua. Você né? vê que Rola quando muito você isso. pega a criança, você dá um exercício pra ele, explicando na língua nacional, ele entende mais rápido do que a língua do colonizador. Porque ele tem que raciocinar em francês, em fon, a língua tipo, da mãe dele, porque existe, no Benin, existe mais de 50 línguas. Cada etnia tem uma língua e tal. Então, é um raciocínio atrás do outro até chegar no francês. Então, você se perdia. Então, falando que, pô, mano, é melhor a gente começar a dar mais valor às nossas tradições ancestrais, às nossas línguas, pra poder parar de ser burro na vida, velho. Sim, mas esse complexo aí, o Fanon, o Frantz Fanon, ele explicou isso no livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas. Sim. Ele explicou esse complexo de que por exemplo, o europeu falava que tem que se conversar, tem que se falar como no livro. Tem que saber se expressar como no livro. E o africano falava que tem que se expressar como o francês, como o europeu falava. Né? Então, era meio que um complexo que começou a ser criado. Né? O Fanon explica isso. Então, nos foi induzido isso. Se você falar a tua língua nativa, você não é digno. Né? Não é que não é digno, não é... Tá abaixo do... Tá abaixo, isso, tá abaixo. Tá numa escala, Tá numa escala abaixo da sociedade. Então, meio que você era induzido a falar de uma forma mais formal. Por isso que nós falamos, por exemplo, o angolano fala de um jeito muito formal do que o brasileiro. Exato. Ou fala um pouquinho mais formal do que o português, por exemplo. Então, até mesmo, isso varia muito. Isso varia, tem o angolano fala formal igual muito mais que o português, e também acontece na África Ocidental também, que o senegalês fala muito... Não. O caso do Senegal é um caso particular. O Senegal não liga muito pro francês. Você vê o senegalês, Não ele tem fala sotaque, Ele a tem, língua dele. mas ainda assim tem alguma linhagem que tenta ser um pouquinho mais formal do que assim, o da capital, assim, por exemplo. Falando francês, quem aplicou muito mesmo essa regra do colonizador é o Benin, Togo, Costa do Marfim. Mas quando você pega Burkina Faso, Senegal, Mali, o sotaque deles é diferente, porque ainda carrega muito, tipo, a linguística nacional deles, porque eles falam muito. Francês pra ele... E tem um lance, Pode. tipo, nas escolas, não sei se você acontecia isso na tua escola. Tipo, nós temos, não é o meu caso, né? Não é o nosso caso. Você tem até um nome africano, né? Sim. Eu não tenho, por exemplo, mas nós temos sempre o nome de casa, né? Tem o nome de casa, acho que aqui no Brasil, não sei se tem muito isso. Aqui. Não tem, tem o nome de casa, que é normalmente o nome que te chamam ali em casa e no bairro, tem o nome da escola. E isso, europeu. o europeu, né? Que era tipo o europeu. Tipo, em casa me chamavam de Ju, por exemplo. Ju? Ju. Tipo, Ju? porque o meu segundo nome é Judelfio, né? Junção do meu nome e da minha mãe. Aí é tipo, é Judelfio. E aí em casa eu era Ju. Só que dentro da sala de aula, às vezes você estudava com um amigo que tem um nome africano, tipo um nome em umbundo, de uma língua local. E a galera quer dar risada, mano. Hoje você se pega assim, caramba, mano, o cara tinha um nome foda
E você, tipo assim, você dava risada. Porque você, a gente tipo, cresceu nesse a gente nesse cresceu complexo. nesse complexo. Porque é isso que, tipo, que tava sendo trazido, assim. De você não Repetido, ser... Repetido. De você não ter um nome seu e ter, tipo, um João Alberto dos Santos. Tá ligado? É porque a colonização não permitia isso, né? Que as pessoas tivessem que falar a língua e ainda ter nomes que remetia à sua ancestralidade. Então a gente vai ver muito isso. E na escola? Por exemplo, meu pai não tem nome africano também. Meu pai é André Bernardo Gabriel. Caramba. É tipo isso. Mas entendeu? e na escola, vocês aprendiam a história do país ou era mais a história... É que nem aquele... Eu acho que entrava um pouco, mais ou menos, entrava... Eu peguei bastante da história de África, assim, lá. Pelo menos na escola que eu tive, peguei bastante. Mas é isso, de maneira geral, sempre tem, tipo, a Segunda Guerra Mundial, sempre tem a Primeira, sempre tem a história europeia, mas um pouco mas eu peguei muito mais. Aqui, quando eu me mudo pra cá, já não pego nada. Ah, sim, esquece. Aqui esquece. Isso mostra Eu nunca aprendi nada. Aqui tipo, esquece. Eu estudei Nem em uma escola particular nem citado, e tal. não é? Isso Não é mostra nem como citado. que a colonização ela foi tão severa dentro do continente, porque tipo, em alguns lugares foi tão severo e o outro não que não foi severo, foi, mas uma forma um pouco mais, tipo, diferente. Nem caso se eu vou, tipo, ficar no caso da Angola e tal, vocês sofreram várias questões em relação a De nomes e você tal. mesmo existir. Lá Mas já no Benin foi diferente. A cultura, a tradição, ela continuou intacta. Não mudou. Sim. de jeito nenhum. Isso é verdade. Isso é verdade. Meu pai tem ainda o Por nome... exemplo, a gente vai pegar também. A gente pode comparar, por exemplo, Angola e Guiné-Bissau. Sim. Guiné-Bissau e Angola, dois países que falam português, mas é totalmente diferente. O angolano fala mais formal, se parecendo para Portugal, do que da Guiné-Bissau. E